Muitos pais, eles não tocam no assunto. Pra muitos pais é tipo um tabu, né? Eles sabem que o filho é gay, o filho já se assumiu, talvez, só que isso não é assunto, isso nunca rolou a conversa, sabe? E aí galera do Dentro do Armário, tudo bom com vocês? Este é mais um vídeo do canal, mais um vídeo de saída do armário. E hoje eu tô aqui com o Gabil. Tudo bom, Gabil? Tudo bem, gente? Olá. E a gente vai falar um pouco sobre saída do armário, sobre a construção de identidade, sobre família, vários outros assuntos. E vocês vão entender porque o Gabil tá aqui. Então não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar seu joinha e já vai começar. Há um tempo atrás estourou uma notícia muito forte, mas não sou eu que vou contar sobre ela, é o Gabil. Fala pra gente. Então, alguns meses atrás, estourou uma notícia no Twitter, depois foi pro LDRV, aquele grupo do Facebook, sobre a minha relação com meu pai. Que, pra quem não sabe, é o Solimões, da dupla Rio Negro e Solimões. E as pessoas ficaram muito surpresas, assim, pela forma com que o meu pai me trata, a forma com que o meu pai comenta nas minhas fotos. O que me chamou a atenção nisso tudo que aconteceu foi que, assim, até aquele momento, eu tinha ouvido falar muito sobre seu pai de um vídeo que a Jujutsu fez, você lembra? Sim, lembro. Que fez todo mundo ir acompanhar porque achava ele super engraçado no Instagram. Eu não estou mais no LDRV, mas eu fiquei sabendo dessa notícia sobre você. E aí eu fui atrás pra saber, será que é real? Será que acontece? Aí eu fui ver praticamente todas as suas fotos e tinham comentários sobre seus pais. Só que depois eu vi também um stories que você fez, muito consciente, de falar sobre a relação entre pai e filhos, principalmente de um filho LGBT. E como é que esse canal é para falar sobre família, falar sobre aceitação, eu te trouxe aqui pra gente poder falar sobre isso. Primeiro eu gostaria de perguntar pra você onde você nasceu, com quem que você viveu, quem eram as pessoas que moravam com você na sua infância. Tá, eu sou de Franca, do interior de São Paulo. Me mudei pra São Paulo faz uns 3 anos pra estudar cinema, já me formei. Agora eu tô estudando música. Eu vivi os 18 anos da minha vida, os primeiros 18 anos da minha vida com minha família lá em Franca. Você morava então com o seu pai, com a sua mãe, você tem uma irmã, é isso? Tenho uma irmã. É mais velha ou mais nova que você? Ela é mais velha. Ela é mais velha e você? Sim. Só que dentro dessa estrutura familiar, desde muito cedo, sabendo da exposição que seu pai tem na mídia, foi diferente a sua infância? Como é que foi? Então, eu nunca fui muito exposto, assim, sabe? Meu pai, ele sempre foi muito reservado no sentido de mostrar a família dele, sabe? Eu gostaria de entender com você se na sua infância, nesses seus primeiros anos ainda próximos da sua família, se você já começou a perceber que você era diferente daquilo que seus pais talvez esperariam de você. Sim, eu acho que eu comecei a perceber esse tipo de coisa quando eu entrei na escola. O que aconteceu na escola que fez você perceber que você era diferente? Então, eu sempre fui muito deslocado, assim. Eu correspondo ao estereótipo do viadinho. A bicha POC. A bicha POC da escola. Eu era o menino que tava sempre com as meninas, eu não gostava de educação física porque eu não queria fazer futebol com os meninos, porque eles eram muito brutos e eu não queria. E você era julgado por isso? Então, na infância é um julgamento diferente, né? Porque eu acho que a criança não entende e a criança que tá julgando também... Ela não sabe nem o que ela tá fazendo. sabe o que ela tá fazendo direito, sabe? Ela só tá reproduzindo algo que a sociedade impõe, assim. Então, eu estudei a minha vida inteira em escola particular. Eu vejo, assim, relatos de pessoas, de meninos gays que estudaram a vida toda em escola pública, escola do governo e tal. Eu vejo como a situação é mais violenta nesse sentido. Eu acho que as coisas comigo, nesse universo que eu cresci, eram muito mais... por baixo do tapete, assim. As coisas eram muito mais disfarçadas. Então nunca me agrediram fisicamente, nunca falaram coisas diretamente assim pra mim na minha cara, entendeu? Então, na infância era os olhares, o fato de eu não estar no grupo dos meninos, estar sempre com as meninas, o fato de eu não fazer educação física, porque eu me recusava a fazer educação física, era um problema assim na minha infância, porque eu chorava na hora de entrar na escola no dia de educação física, porque eu não queria, eu sabia que eu ia sofrer, que eu ia ter que entrar no vestiário e botar o short, porque na minha escola não podia fazer educação física de calça jeans, então a gente tinha que ir de calça jeans, entrar no vestiário, trocar. Isso pra mim era uma tortura, tipo, trocar de roupa na frente dos meninos. A partir do momento que eu entrava, assim, no banheiro, no vestiário, já tinha aquele olhar direcionado pra você, que é um olhar que você sabe
que você sente ele. Não precisa ter palavra nenhuma acompanhando ele, sabe? Esse olhar. Como é que foi a sua relação dentro desse universo do colégio? Então, eu tinha um grupo de amigos, era um grupo de amigos ótimo, mas lá pelos meus 13, 14 anos, né, pré-adolescência, quando as pessoas começam a falar sobre os assuntos, sobre quem que você ficou em tal rolê da sala, não sei o que, os meninos começam a se interessar pelas meninas e vice-versa. Adolescentes. Eu me sentia meio excluído, mesmo com o meu grupo, entendeu? Eu consigo te entender porque é uma coisa muito de sentimento, é muito interna. Que por mais que você tenha pessoas do seu lado que te amam, dentro daquele momento que você ainda está dentro do armário, que você está ainda de descoberta, é muito difícil você ser sincero com as pessoas que estão à sua volta. Porque é uma coisa externa, que tipo, vem de fora, as pessoas te olhando, as pessoas te apontando, mas é uma coisa interna também. Eu não me sentia preparado para falar sobre esses assuntos com os meus amigos ainda. Porque você também estava se entendendo, é isso? Sim, porque eu estava me entendendo. Como que era lido essa sua forma um pouco mais delicada de se portar para sua família, para os seus familiares, principalmente para os seus pais e irmãs? Porque assim, você criou um personagem próximo deles ou o que você era no colégio ou você era dentro de casa? Eu acho que eu era a mesma coisa, assim, dentro do colégio, dentro de casa. Eu sempre fui muito chorão. Eu não era uma criança de ficar escondendo o que eu tava sentindo, assim, no sentido de, a pessoa me machucou, eu vou chorar, eu vou espernear, vou deixar claro o que tá acontecendo aqui. Mas pensa numa sociedade machista que a gente vive, onde que os pais são ensinados, principalmente os pais, são ensinados que os filhos têm uma postura, ou que o homem tem que ter uma postura. Seu pai, ele faz parte de um meio muito machista, que é o meio sertanejo, né? E de uma geração muito mais conservadora do que essa atual. Como é que foi a convivência dentro da sua própria realidade, como um menino um pouco mais delicado que chorava quando de alguma forma era agredido ou que passava alguma coisa que fez você ficar chateado? Teve algum conflito de seu pai falar assim, não chora, que não é coisa de homem chorar? Porque eu falo isso, porque dentro desse projeto eu já percebo que essa fala é muito comum entre os pais e não é desmérito nenhum assumir isso, porque isso mostra para os outros pais que tipo, ser homem também é chorar. Então, eu sempre correspondi à maioria desses estereótipos, né? Que as pessoas colocam em cima do garoto gay, sensível, que só anda com as meninas e tal, papapá. E com o meu pai, na minha infância, foi mais difícil, assim, do que na própria adolescência. Porque, como eu correspondia a esses estereótipos, eu queria brincar com a boneca, eu queria fazer coisas de menina. Meu pai já me pôs de castigo, meu pai já falou grosso comigo por causa dessas coisas. Como eu falei, tipo, as coisas comigo eram muito mais sutis, até com a minha família mesmo. Meu pai não olhava pra mim e falava, isso é coisa de viado, isso é coisa de bicha. Eu não me lembro dele ter falado isso em momento algum, sabe? Mas ele tentava me puxar pro lado do heteronormativo, assim, sabe? Do menino que joga futebol. Tanto é que ele incentivava eu fazer esportes, estar com os garotos, fazer coisas de menino. Tanto é que quando ele viu que eu não ia fazer futsal mesmo na escola, ele começou a me incentivar a jogar basquete. Quando ele viu que não era futebol, ele falou, então vamos pro basquete. Tinha alguma coisa ali, entendeu? Ele queria me puxar, ele tava tentando. Não rolou, tipo. E hoje, ele fala, eu tentei fazer você gostar de bola, mas nada disso deu certo. E hoje, essas coisas que eu fiz serviu pra eu ver que não adianta. Os pais podem tentar, da forma que for, fazer o filho ser o hétero, enfim, aquele filho que a pessoa sonha, mas ele não vai ser, ele vai ser o que ele é. Eu acredito que esse momento e até essa frase faz com que alguns pais entendam, ou até que seu pai tenha entendido, que não existe uma cura gay. Exatamente. Não existe, porque assim, o pai ali, o seu pai naquele momento tá fazendo o que ele foi ensinado talvez como pai fazer. Coloca o menino no futebol, coloca o menino no basquete, faz isso, faz aquilo, não brinca de boneca, mas não são essas coisas, porque ao mesmo tempo que você pudesse fazer tudo isso, se você se descobrisse uma pessoa LGBT dentro de todos os estereótipos heterossexuais que você poderia ter, você poderia ser um grande jogador de futebol, mas ainda assim gostar de meninos. Sim. É o que eu falei, eu correspondo a esses estereótipos. Mas de algum momento você falou assim, eu não consigo atender isso. E você falou assim, eu não vou ligar para o que as pessoas esperam, ou você tentou de alguma forma ser aquilo que as pessoas esperavam de você? Por exemplo, na escola, com as pessoas que eu costumava ficar, eu não me esforçava para me encaixar, sabe? Eu não me esforçava para
pra estar com o grupo dos meninos, os mais machões. Eu nunca me esforcei pra isso. E os meus amigos, por mais que a gente não falasse sobre esses assuntos, tipo, ai, homossexualidade, ai, sou gay, né? As coisas fluíam melhor. Assim, eu podia ser quem eu fosse. Mesmo sem falar de sexualidade, você tava livre pra poder ser você. Sim. Entendeu? Eu não sentia o julgamento no olhar, não sentia aquele burburinho das pessoas falando, não sentia isso com essas pessoas. Você lembra exatamente quem foi a primeira pessoa com quem você conversou e falou abertamente, olha, eu acho que eu gosto de meninos, ou eu gosto de meninos, ou eu estou apaixonado por um menino? Lá pelos meus 14, ai meu Deus, 14, 15 anos eu comecei a fazer teatro. Eu era super teatral, gostava de, enfim, arte, blá blá blá. E, pelo menos na cabeça do meu pai, funcionava assim, de tipo, ele não gosta de futebol, ele quer fazer teatro. Ele foi dando uns checks, assim. Ele foi dando check. E meu pai fala que ele assumiu que eu era gay antes de mim. Ai, sério? Ele fala isso hoje. Filho, eu assumi que você era gay antes de você assumir. Mas, como eu falei, no meu caso, tudo fez sentido, assim, encaixou. Sim. E aí, isso também é um problema porque, pro meu pai, que é uma pessoa mais velha, eu acho que ele acha que a maioria é assim, que o mundo, a maioria dos gays são assim, quando na verdade não. Mas enfim, o que eu tava falando é que eu fiz teatro nessa época e lá foi onde, assim, eu fiz o meu maior círculo de amizade de verdade, que é um círculo de amizade que tá comigo até hoje, sabe? Mesmo distante, eles estão até hoje. É tipo uma família que a gente faz, né? Sim, é uma família. E são pessoas, assim, que tinha muito viado nesse grupo. Então, a gente tava passando pelo mesmo processo meio que no mesmo tempo. Cada um com os seus problemas, no seu tempo, mas a gente meio que saiu junto do armário, sabe? Uma saída do armário coletivo. Foi tipo isso. Um antes do outro, mas tipo, um foi puxando. Acho que foi dando coragem. Foi dando coragem. E aí nessa época, antes de me assumir, né, eu tava gostando de um menino, em segredo. Eu tava gostando de um amigo meu lá do teatro. E tinha a minha melhor amiga, que é a Luana. Na época ela é minha melhor amiga e a gente tava fazendo uma viagem cultural lá, eu acho. E aí eu peguei e falei pra ela, Luana, eu preciso te contar uma coisa. Aí ela fala, então, eu gosto de meninos. Ela pegou e falou, eu sei, e você gosta de tal pessoa. Mentira! Assim, porque assim, por mais que você saiba que tinha todos os estereótipos, pra você contar é porque você queria contar, tipo, porque você não sabia se as pessoas sabiam. Exatamente. E quando ela reagiu assim, foi um alívio? Foi, eu fiquei um pouco, nossa, como assim? Você sabe até de quem eu gosto. E ela sabia, ela falou tipo, o nome não tem da pessoa. segredos, né? Depois que contei pra ela, que fui contando pra outras pessoas, na verdade, contei pra ela. Pras outras pessoas do grupo, eu fui, tipo, taquei o foda-se e falei, vou deixar claro. Sem falar, vou deixar claro, gente, ó. É isso. Rolou até uma mobilização, assim, no meu grupinho pra eu ficar com esse menino, entendeu? Porque ele era do grupinho também. Quando que você sentiu a necessidade, ou você não sentiu a necessidade de você chegar e falar pra sua família? Então, eu sentia a necessidade de falar com eles antes mesmo de falar com essa minha amiga. Na mesma proporção que meu pai achava que eu tinha que fazer futebol e essas coisas, a minha mãe foi lá na escola onde falou, olha, meu filho não vai fazer futebol porque ele não quer, ele não tá gostando, ele não vai fazer. Enfim, eu já tinha contado pros meus amigos, né, e aí eu já tava pensando em contar pros meus pais, conversando com os meus amigos sobre isso, né, quero contar pra minha mãe, quero contar pro meu pai, mas eu tenho medo. E aí, pelos meus pais estarem separados já nessa época, eu pensei, eu acho que eu vou contar pro meu pai primeiro, que não mora comigo, que eu tenho menos contato, que se acontecer qualquer coisa na nossa relação, ele já tá fora de casa, entendeu? Aí eu não vou precisar ficar encarando ele todo dia. Então foi esse raciocínio que eu... Estratégico. Entendeu? Eu sou estratégico. Tá, liguei pro meu pai, quero jantar com você hoje. Fui na casa dele, a gente jantou. Na hora que eu cheguei, ele já percebeu que tinha alguma coisa, que eu queria falar alguma coisa. Porque meu pai, ele percebe isso muito em mim, assim. Ele sabe quando tá acontecendo alguma coisa, quando eu tô aflito com alguma coisa. Eu acho que ele é a pessoa que mais percebe isso. Chegou a hora de eu ir embora, eu não tinha falado nada porque eu não tinha coragem, e aí ele falou, você quer me falar alguma coisa? Eu acho que se ele não tivesse perguntado isso, eu não teria falado. Aí eu, sim. Aí ele falou, então fala, tranquilo, no seu tempo, sem pressa. Ele falou desse jeito. Como é que você tava, assim, você fisicamente? Tava tremendo? Eu tava tentando manter a calma, mas eu acho que minha mão tava assim. Então, aí eu fiquei um tempo em silêncio, tipo, sabe quando você
tá engasgado, você não consegue soltar o que você tem pra falar? E eu fiquei um tempão assim, tipo uns 5 minutos, que parecia uma eternidade assim, e ele só esperando. Aí nisso eu já comecei a chorar. Aí eu falei, eu sou gay. Falei exatamente assim. Aí ficou um outro silêncio. Ele pegou e falou, eu nunca senti isso que eu tô sentindo agora. Tipo, era uma coisa totalmente nova pra ele também. Ele não sabia o que dizer muito bem. Só que ele me acolheu, de certa forma. Ele falou, filho, você é meu filho e eu vou te amar do mesmo jeito, isso não vai mudar nada. Rolou um estranhamento ali, sabe? Porque Sim. A gente nunca na vida tinha falado sobre isso. Por isso também que eu chorei, que eu fiquei, tipo, emocionado, eu fiquei tremendo, eu fiquei nervoso. Porque não foi um choro de arrependimento, não foi um choro de sentir que eu tava fazendo algo de errado, porque eu também nunca senti isso, de, nossa, tô errado de ser gay, sei lá. Nunca achei que eu estava errado. Então foi mais um choro talvez de alívio, assim, de ter falado e soltado aquilo e aí saiu em lágrimas mesmo, sabe? E aí, de certa forma, foi engraçado também, porque meu pai começou a fazer perguntas pra mim, tipo, mas você tem namorado? Não, na época eu não tinha namorado ainda. Eu só tava gostando daquele menino. Você gosta de vestir de mulher? Você faz isso, você faz aquilo? Qual que é a diferença de gay e homossexual? E aí, tipo, parece que eu comecei a dar uma aula pra ele, entendeu? Fui especialista. O que eu admiro no meu pai também é que muitos pais, eles não tocam no assunto. Pra muitos pais é tipo um tabu, né? Eles sabem que o filho é gay, o filho já se assumiu, talvez, só que isso não é assunto, isso nunca rolou a conversa, sabe? E aí, tipo, tem aquele distanciamento entre pai e filho. Isso com meu pai não teve porque meu pai, ele sempre chega pra mim e pergunta as coisas descaradamente, sabe? Teve alguma coisa que não existia antes que começou a existir ou eu tô enganado? Não, começou a existir. Tipo, antes eu era mais fechado, assim, em relação a ele e mais aberto em relação à minha mãe, talvez. Depois de contar pro meu pai, acho que uns 2 meses pra contar pra minha mãe. Ele perguntou se sua mãe já sabia ou não? Ele perguntou, sua mãe já sabe? Foi uma das perguntas que ele fez lá no meio daquelas. Aí depois ele me levou pra casa. E quando a gente chegou lá, que ele me deixou no portão, ele falou, se eu fosse você, eu contava agora, que já tá, entendeu, no pique, já me contou, já conta pra ela, já se livra disso. Só que não, na época que eu contei pro meu pai, eu ainda não tava namorando, né? E depois, quando eu comecei a namorar, que eu contei pra minha mãe e pra minha irmã, né? Que eram as pessoas que moravam comigo na época. E foi uma noite que eu tava saindo com os meus amigos, e com esse garoto, e a gente ficou até tarde na rua com um dos meus amigos mais velhos que dirigia, a gente ficou, enfim, perambulando pela cidade aí. E a gente demorou muito pra chegar em casa, a gente chegou em casa quase de manhã, umas 5, 6 horas da manhã, e minha mãe ficou puta, porque eu tinha chegado tarde. Ela começou a falar, você não pode chegar tarde, é perigoso você ficar na rua até essa hora. Aí eu, tipo, tava, mãe, para. Ai, mãe, tô namorando. Peguei e falei, soltei. Olhei pra você, desculpa. Não, mas tá tudo bem. É automático. É automático, então você não é o primeiro, isso é muito legal. Isso tava minha mãe e minha irmã junto, né, lá na sala. Aí minha irmã pegou e falou, nossa, sério, menino ou menina? O Vinícius, que era o nome do menino que eu tava namorando na época. Então, tipo, não foi nem menino nem menina, foi o Vinícius. Eu não sei por que eu respondi isso. Então, com a minha mãe e com a minha irmã, as coisas sempre foram mais fluidas, assim, tipo, sempre foram mais tranquilas. E aí, quando eu falei, eu acho que se eu tivesse falado que eu tava namorando uma menina, seria a mesma reação. Aí ela falou, tá, então tá explicado. Eu te olho hoje e eu vejo que você respira arte, né? Eu olho pra você é arte, né? Você já se comunica pela forma como você se veste, pela forma como você se porta. E eu acho que o seu encontro com essas formas artísticas de lidar já estava meio que escrito, né? Como é que é pra você passar o que você sente através da arte? Assim, eu sempre cantei, sempre compus, assim, acho que desde os meus 11, 12 anos que eu escrevo coisas pra cantar. Só que na época da minha adolescência, eu acho que eu consumia muita música internacional, muita música pop, então as minhas referências eram muita coisa internacional, e aí eu acabava compondo em inglês. E são muito das coisas que eu tava vivendo nessa época, assim, do meu processo de aceitação, desse garoto que foi meu primeiro namoradinho. Depois que eu me mudei pra São Paulo, eu acho que eu comecei a ter mais contato com música brasileira. O que eu conhecia de música brasileira, que eu consumia, era do sertanejo. Era músicas do meu pai, músicas que eu cresci ouvindo. Não costumava escutar muito MPB ou muitas outras coisas assim
diferente. Quando eu vim pra São Paulo, isso aumentou, assim, na minha vida. E hoje eu acho que eu escuto mais música brasileira do que música internacional, e aí eu comecei a conseguir compor em português. Antes, quando eu compunha em português, eu achava uma merda. Eu pensava, nossa, isso tá soando ridículo. Mas é porque eu era pobre em referências, assim, sabe? E aí depois que eu comecei a consumir, de fato, mais música brasileira, as coisas começaram a fluir. E hoje eu consigo retratar as coisas que eu retratava antes, só que fazendo as pessoas entenderem, de fato. Porque muita gente não entende, né? Eu percebo que uns 3 anos pra cá, 3, 4 anos pra cá, a comunidade LGBT tem se voltado mais à música nacional, até o movimento drag LGBT aqui cantando em português, artistas que LGBTs também cantando em português, e a gente querendo consumir, batendo o cabelo na balada, a gente dançando, e antigamente era só em inglês que a gente ouvia, né? E é muito bacana. E o que te inspirou a escrever a letra dessa música que você lançou? A letra dessa música não é algo que eu vivi, não é algo que tá presente, assim, na minha vida. É mais, inclusive, um deboche, porque é uma música sertaneja. Quem escreveu o refrão foi meu namorado, ele me enviou um dia o refrão lá, depois, inclusive, dele ter descoberto que eu era filho do Solimões. Aí ele, nossa, ele é filho de um cantor sertanejo, nossa. E aí ele escreveu lá uma coisinha de zoeira, me enviou, e o refrão é: vamos assumir o nosso amor rural, sai desse armário e vem pro meu curral. É mais ou menos assim. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, gente, isso é genial. Eu levei como zoeira na hora, mas aí depois de uns dias eu falei, gente, e se eu continuasse escrevendo isso? E aí ele tinha o refrão, eu peguei e falei, vou escrever o resto dessa música, escrevi. E aí fui pro estúdio, gravei uma base sertaneja, e ela tem uma pegada muito sertaneja raiz. Então é um tema, assim, de amor entre 2 homens, só que numa pegada muito de um ambiente que não tem representatividade LGBT nenhuma. Tipo, por mais debochada que seja a letra, porque é uma letra engraçadinha, sim, de fato. Sim. Mas também eu acho que é porque isso tá no meu sangue, assim. Meu pai é uma comédia e, enfim, eu quis trazer isso também pro meu primeiro trabalho, né, que é essa música. Mas não deixando de lado, tipo, as minhas questões, né, que eu sou um garoto gay, então eu vou cantar sobre um amor gay. Então, um amor entre 2 homens. Então, seja através da música, seja através do documentário, seja através desse canal ou do meu livro que tá aqui atrás, a gente tem a possibilidade de aos pouquinhos mudar as coisas que estão acontecendo. Então, você que chegou até esse vídeo, você que chegou até aqui e assistiu esse vídeo completo, deixa aqui nos comentários, fala aqui pra gente como é que foi o seu processo de aceitação, como é que foi sua saída do armário, e a gente vai estar aqui conversando, porque como comunidade eu acho que é aquilo que a gente falou no final do ano passado, ninguém solta a mão de ninguém, e é isso, né, amigo? Clara, foi difícil conversar sobre algumas coisas? Você se sentiu à vontade? Não se sentiu? Me senti à vontade, gostei muito de ter participado, obrigado pelo convite, tipo, amei. Fala onde que as pessoas te acham nas redes sociais? As pessoas me acham no Instagram, @eugabel, no Twitter eugabel também. É isso, é só isso de rede social. E em breve vai ter algum EP? Você vai ficar lançando mais música? No YouTube também, Gabel, no Spotify, Gabel. A música Amor Rural, dá um stream lá, ajuda a gente. É isso aí. Em breve eu acho que a gente vai tocar mais projetos por aí, lançar mais músicas e é isso. Gostando, indiquem pessoas também pra estarem aqui. Até mais. Beijão. Beijo. Uhul, dá um abraço. Ai, Jesus.